Boa noite, pessoal. Vocês me avisem se vocês estiverem conseguindo escutar direito. Boa noite. O pessoal tá entrando. Oi, Vitor. Olá, Boa tudo noite. bem? Tudo Boa noite, ótimo. Jéssica. Boa noite, pessoal, tudo bem? O pessoal tá aqui começando a entrar. Só gente boa aí participando, gostei, tô vendo aí o pessoal. Um monte de carinhas conhecidas, né? Que bom, só gente do bem, só gente do bem. Pessoal, perguntem tal o que vocês quiserem perguntar para a gente tornar esse momento mais dinâmico, tá bom? Bom, vou Se eu começar não sou... aqui fazendo a saudação inicial, né? Boa noite a todos, boa noite ao nosso convidado Vitor Marão. Eu sou Jéssica Marques, diretora de DH da empresa Forma Contábil. Nós estamos iniciando aqui o nosso quarto encontro do Papo Informa, né, que é esse novo projeto da gente, que tem sido bem legal. Esses encontros acontecem nas quartas-feiras, às 19h45. E aqui é o quarto encontro para a gente falar um pouquinho sobre a área de gestão de pessoas e liderança dentro desse novo cenário que a gente tem vivido, né, Vitor? E a gente Sim, convidou o Vitor para falar com a gente, o Vitor Marão, né, que é um querido, assim, que eu tenho um prazer de estar dividindo esse momento com você, né? O Vitor, ele é consultor, sócio fundador da Compass, né, consultoria, é psicólogo também, já estou na área de consultoria em várias empresas, né, Vitor? Já tem uns 7 anos que você tem atuado na área de consultoria, né? E sim. já foi também empresário, né? Fundador do Blue Door Pub. Então já viveu também essa experiência de ser empresário, né? Então você tem uma bagagem muito Viver boa os nessa dois área. lados, né? Exatamente. Você tem uma bagagem muito boa nessa área, tanto de gestão, né, quanto nessa parte estratégica também, né? Então por isso que você foi convidado para estar aqui conosco hoje. E é isso, né? Vamos falar um pouquinho aí de um monte de coisa que a gente programou, né? Mas antes eu queria dar a palavra para você. Se você quiser falar com o pessoal, fique à vontade. Tudo bem, pessoal? Boa noite, né? Jéssica é uma amiga de muito tempo já, também da mesma área, né? Já somos psicólogos os dois. O que eu posso dizer é que assim, a Compass, né, ela atua justamente nessa área que envolve um pouco da cultura organizacional, né? No sentido, a gente mexe com estratégia, a gente mexe com assessment, né? A gente trabalha muito com inovação, então a gente tem um trabalho tanto com empresas já bem consolidadas como com startups também, né? E isso tem tudo a ver para esse momento. Né? E também atuo na área clínica, já tem algum tempo, sou psicanalista clínico também. E eu acho que isso, de alguma forma, essas habilidades aí, elas se somam aí para a gente poder conversar sobre o assunto que a gente quer conversar hoje, né? Com Eu acho que seria certeza. mais ou menos isso. Então vamos lá, né, Vitor? Contextualizando inicialmente, né? A gente tem vivido esse cenário de pandemia e pós-pandemia, né? Mas a gente já vem falando há bastante tempo sobre algumas nomenclaturas, né, que estão sendo relevantes no mercado hoje. A gente vem Uhum. vivenciando essa era do mundo digital, né, já há algum tempo. Algumas nomenclaturas como indústria 4.0, contador 4.0, considerando inclusive a área da contabilidade, que é a área que dá forma, né, automatização, robotização. E eu acredito que muitas pessoas foram internalizando ao longo desse tempo que pessoas passariam a ser irrelevantes dentro desse cenário. Né? Um cenário tão digital, então aonde é que ficariam as pessoas? Né? Como é que elas iriam serem consideradas fatores primordiais diante disso tudo? Né? Vão ser Sim. substituídas ou não? E eu acho que esse período que a gente tem vivido de pandemia já em algumas circunstâncias um pouco pós-pandemia, já pensando nisso, né? Veio nos trazer algo diferente do que vinha sendo pensado, né? E eu queria que você comentasse Uhum. um pouquinho com a gente qual é a lição que está ficando com relação a isso para todo mundo. Certo. Primeiro, muita coisa, né? Assim, a gente falar até esse termo novo normal, né, que está sendo muito usado, mas ele pede soluções que já existem há muito tempo, né? Não é uma coisa de hoje. Né? Eu lembro que há
pelo menos uns 10 anos atrás ou mais, eu estava lendo um livro de um italiano chamado Domenico De Masi, chamado Osso Criativo, acho que muitas pessoas leram. Uhum. E ele falava assim, com essa onda de home office, agora a gente pode trabalhar de casa, né? Então ele falava isso há muitos anos atrás, porque eu li esse livro há uns 10 anos atrás, mas eu nem sei, eu acho que ele é de, sei lá, 2000 e... sem se chegar a ser 2000, se for 2003, mas enfim, faz um bom tempo. Então, as soluções que o novo normal pede, na verdade, são soluções que já existem, né? Agora, claro, nós também somos muito resistentes à mudança, tá? A gente tem todo esse contexto hoje do digital, como você comentou, porque é a solução que assim, a gente já está no meio disso, a gente, de certa forma, se nega a isso há algum tempo, né? Uhum. Eu lembro que o Harari, eu acho que foi no Homo Deus, se eu não me engano, no livro dele, ele falava sobre como é que as mudanças, elas de fato acontecem. As mudanças culturais, por exemplo, dentro de uma empresa. Né? E ele fala assim, olha, apesar que vem aí uma galera boa, sei lá, de 20 anos, você tem um executivo que ele tem 40 anos de idade, e aí o filho dele vai assumir a empresa, né? Uhum. E ele está na faculdade com 20 anos lidando com coisas muito mais modernas. Mas essa mesma pessoa só vai conseguir executar essa mudança quando ela chegar na diretoria. E se, por exemplo, você tem um diretor que tem seus 50 anos, normalmente ele vai ficar mais 20. Então, quando esse cara for botar, esse filho dele for botar as mudanças em voga, ele já vai estar botando mudanças que talvez sejam muito antigas, né? Isso partindo do pressuposto que ele também não se adaptou. Então, a gente está vivendo hoje um pouco disso. Essa é uma das coisas que eu vejo. Então, né, de novo, esse novo normal, ele pede soluções que não são necessariamente novas. São soluções que já tem disponível. Isso é um lado positivo das coisas, tá? Agora sim, você falou sobre o medo das pessoas de repente perderem lugar para a automação, né? A automação é algo que ela não vem para atrapalhar na vida, ela vem para ajudar, certo? Agora, o que a gente pode esperar num curto período de tempo? Que a automatização ela vai dar conta, sim, de alguns processos que são muito especializados ou muito padronizados. Então, assim, se o que eu consigo resolver cabe, por exemplo, num fluxo de processo, ou seja, se o cliente disser isso, eu faço isso, se ele disser aquilo, eu faço esse outro, isso aí a automação resolve. Mas é muito importante a gente lembrar que quando a gente faz um algoritmo, o algoritmo ele segue regras de execução. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou falar exatamente para ele. Ó, se 1, então você entrega 2. Né? Se 2, você entrega 3. Por aí vai. Ou seja, ele não tem uma capacidade criativa que os seres humanos têm. Então, o que a gente pode esperar no curto espaço de tempo é que o que seja automatizado são tarefas padrões, né, na área de vocês, talvez algumas obrigações acessórias, né? Então, algumas delas, acho que nem todas, né? Mas o trabalho que ele seja mais criativo, que ele precise de pessoas que consigam pegar muitas variáveis para desenvolver uma solução, pelo menos até certo ponto, a gente pode ainda esperar algum tempo para que isso aconteça de fato, tá? Então, o que a gente viu nessa pandemia? A capacidade, né, Vitor, assim, a capacidade de análise, né, ela ainda é própria do humano, né? Então, a expertise da nossa área, ela ainda é própria do humano, né? E isso a automatização não vai conseguir substituir. O que é que acontece, né? A automatização é justamente... O Harari, no outro livro dele, que é o 21 lições para o século XXI, ele dá um exemplo muito bom. Ele fala assim, na Revolução Industrial, a gente pegou trabalhos que eram estritamente braçais e manuais e a gente tornou eles de forma automática através das máquinas, né? Por que que hoje isso é um problema? Assim, por que a gente vê isso hoje como um problema? Na época também via, claro, né? Porque lá levou em conta o progresso, mas não o progresso levando em conta o desenvolvimento humano, mas só o progresso pelo progresso, né? Mas hoje, o que acontece? Hoje a gente tem... se antes a gente tinha uma pessoa que dirigia uma carruagem e ele teve que aprender a dirigir um carro, hoje o que a gente tem é a substituição do motorista em si, não da ferramenta. Né? O Harari acho que ele dá um exemplo que ele fala assim, hoje é como se a gente tivesse substituído o cavalo da carroça, né? Assim, o equivalente ao cavalo da carroça nesse sentido, para não poder
assim, essa pessoa que vai ser substituída, ela vai ter que aprender uma coisa nova, Sim. né? E aí, mas não são todos os trabalhos que serão substituídos, tá? E outra coisa, a tecnologia ela anda, assim, é uma revolução, a cultura anda, a evolução trata-se de você saber caminhar. Então acho que essa é a primeira coisa. Então assim, o ser humano ele não vai ser substituído porque a gente tem uma capacidade, na minha opinião, uma capacidade de, se reinventar, e dois, uma capacidade de trabalhar muitas variáveis que não estavam sendo previstas. Porque um algoritmo só vai trabalhar com variáveis previstas. Certo? Exatamente. A Lúcia até falou aqui que alguém tem que programar algoritmos, né? E aí que a gente entra. Exatamente. Quem vai dar inteligência por trás de um algoritmo ainda são as pessoas. Né? Então, eu acho que eu vejo um pouco disso aí. Por exemplo, uma coisa que a gente pode ver, eu acho que na década de... Acho que foi na década de 30 ou foi na década de 50 agora, eu lembro que teve um determinado sociólogo que ele disse que o trabalho tendia a terminar e as pessoas iam ter esse momento livre porque todos iam ser substituídos. E o que aconteceu de lá para cá não foi isso. As horas de trabalho muitas vezes até aumentaram. Mas por quê? Porque à medida que a tecnologia anda, também surgem novas formas de se organizar. Acho que é um pouco isso, acho que eu respondi. Teve até um comentário aqui do Edson, né, que falou que a pandemia acelerou um processo que já estava acontecendo. Né? A gente fala, sem dúvida. Acelerou 5 anos em 5 meses, né? Tem algumas coisas nesse sentido, algumas frases que a gente tem escutado, e realmente é isso. A Sara até comentou aqui também que a adaptação também é uma característica humana, né? A adaptação, que a gente vai até falar sobre isso aqui, né? Que é uma característica que tem sido tão evidenciada nesse momento como fundamental. Não só para os líderes, mas também para os liderados dentro da organização, né? A Camila Luiz, está perguntando, Vitor, na opinião de vocês, qual a função das organizações na formação das pessoas para que elas possam se desenvolver? É uma responsabilidade conjunta, empregador e empregado? Muito legal essa pergunta da Camila, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando, e assim, as organizações, elas têm que estar preparadas para criar pessoas que elas consigam lidar com as adversidades, certo? Se é uma responsabilidade conjunta, certamente, né? Porque a gente não pode depositar só no outro uma responsabilidade dessa. Agora, assim, o empregador, o papel do líder, né? A gente vai também discutir um pouco sobre isso, mas assim, é justamente você conseguir pegar aqueles liderados e fazê-los saber lidar com a adversidade. E aí, a partir daquilo que era inesperado, ele conseguir lidar com isso, né? O economista libanês Nassim Taleb, Nassim Nicholas Taleb, ele escreveu um livro chamado Antifrágil. Né? Na verdade, ele escreveu alguns livros, e no segundo livro dele, que é A Lógica do Cisne Negro, ele escreveu sobre eventos inesperados e que causam grande impacto na sociedade, e no caso dele mais especificamente na economia. Né? Então, por exemplo, pandemia é isso. Né? Pandemia seria um cisne negro. Cisne negro é um evento completamente inesperado que chega para desestruturar tudo. Quem sabe lidar com isso, quem tem uma capacidade de se reinventar diante disso, também consegue tirar proveito dos cenários que são incertos. Então, assim, pessoas que, por exemplo, tinham alto poder de adaptabilidade, empresas que conseguiam fazer isso, elas conseguiram aproveitar, entre aspas, tá? Porque pandemia nunca é uma coisa boa, óbvio, mas eles conseguiram tirar uma oportunidade desse evento. E aí conseguiram sair na frente. Né? E aí a gente tem vários exemplos aqui em Fortaleza mesmo, tem empresas que se digitalizaram muito rápido e conseguiram fazer 80% do faturamento que elas já tinham só pelo digital. Então você imagina, essa empresa quando retornar agora para a economia, como é que eu posso chamar? Uma economia analógica, né? Ou seja, pois é, assim, ela vai conseguir talvez aumentar o faturamento dela. Mas por quê? Porque eles estavam bem assessorados e preparados para lidar com essa adversidade. Então os líderes, os gestores de DH, eles têm que conseguir fazer com que as pessoas saibam lidar com isso. Tem até um termo, né, Jéssica, que as pessoas falam muito, chamado mundo VUCA, né? Que, se não me engano, é volatilidade, incerteza, complexidade, né? E ambiguidade. E isso, ambiguidade. Exatamente.
Então, assim, realmente esse é o mundo que a gente está vivendo, né? E aí, assim, para exemplificar, por exemplo, olha só como essas tecnologias já existiam. Se a gente for pensar no próprio Twitter, né? O Twitter, ele falou que, isso em maio, não, em maio não, em junho, ele tinha dito que é o seguinte, que quem quisesse, a partir dali, continuar trabalhando, não, desculpa, em maio, junho, em maio, quem quisesse continuar trabalhando home office, a partir dali, não precisava mais voltar para o escritório deles, né? E claro, para o empregador isso é muito bom, né? Isso é economia de recurso, você não está tendo que demitir ninguém, por exemplo. Mas isso Uhum. também coloca, claro, outros grandes desafios, né? Sim. Mas eu acho que o DH tem esse papel de conseguir desenvolver isso, desenvolver as famosas soft skills também, né? E conseguir fazer com que os liderados eles saibam lidar com as incertezas. Bem bacana, pontuando isso que você está falando, Vitor, que veio dessa pergunta da Camila Luz. Ficou claro para a gente nesse início que pessoas são importantes, né? Eu acho que esse Sem contexto de dúvida. pandemia reforçou muito isso, né? E a gente falando um pouquinho dessa área de gestão de pessoas, né? Que é essa área que é responsável por pessoas dentro das organizações, é uma área que ela já passou por inúmeras mudanças ao longo do tempo, né? Sem Nos dúvida. últimos anos, a gente já passou, inclusive, por mudanças de nomenclatura. Inicialmente era chamado RH, depois DH, DOH, né, que é Desenvolvimento Organizacional e Humano. E atualmente um termo que tem sido bastante utilizado é gente e gestão, né, porque Perfeito. é uma área que cuida de gente, né, não mais de recursos, porque pessoas não são mais tratadas como recursos, mas cuida Massa. também de gestão, né? Porque essa área Uhum. ela virou uma área estratégica, né? Então, esse setor ele está participando do negócio, né? Da discussão sobre o negócio, da discussão com esses líderes de como é que essa cultura é implantada, né? Então, o RH deixou de ser operacional, por isso deixou de ser RH, para ser um setor de gente e gestão. Comenta um pouquinho aqui com a gente o que é que você considera dessa visão estratégica de pessoas, né, dessa mudança nessa área para as organizações. Ó, primeira coisa é o seguinte, assim, eu acho que você falar isso aí é muito relevante, porque, infelizmente, ainda hoje é muito comum ver as pessoas como um recurso, literalmente, né? E o pior é que a gente pode nem falar ativo, porque tem pessoas que coisificam tanto os trabalhadores que até as decisões em relação a eles são tomadas enquanto custo, né? Então, assim, as pessoas Uhum, são, sei lá, um mal necessário, né? E, obviamente, isso é horrível de se pensar, né? sim, Porque toda decisão, as pessoas parecem que perdem a noção de que quanto mais você conseguir engajar um funcionário, né, quanto mais ele se sentir valorizado, mais isso vai estar, isso vai dar de retorno também, né? A gente pode ver aí, por exemplo, tem várias empresas que estão apostando hoje em bandeiras assim da diversidade mesmo. E quando eu digo diversidade, estou nem falando ainda de diversidade cognitiva, de várias habilidades, de você ter equipes, né, multifacetadas, não. Estou falando de diversidade, diversidade social. Então, assim, as pessoas estão vendo que isso, inclusive, é importante lembrar, isso traz dinheiro. Né? Não é por sim. isso, é mais por talvez um compromisso social, de fato, que a gente tem enquanto empregador com a sociedade, de entregar melhor para a sociedade aquilo que a gente também pegou deles, né? Porque alguém formou aquele meu funcionário na faculdade, não fui eu. Né? Uhum, Alguém educou ele na casa dele. Então, quando eu pego essa pessoa um pouco formada, talvez meu papel social seja devolver ela melhor para o mundo, né? E, e olha só, você pode fazer isso e ainda ganhar dinheiro. Olha só que coisa boa. Então, são duas coisas, né? Então, bem quando a legal. gente vê uma área que começa a deixar de pensar as pessoas como um recurso morto, por assim dizer, e começa a ver como uma pessoa, ou seja, você realmente tratar sua visão de uma forma humanista, ou seja, você humanizar a sua visão que você tem em relação a ele, isso muda tudo, porque faz com que você tenha que aderir a novos hábitos, a novas regulações, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem empresas aqui que durante esse decreto da pandemia queria que os empregados trabalhassem igualmente, né? Então, muito triste, porque estão vendo a economia assim como se não houvessem pessoas envolvidas também, né? Sim.
Teve até uma fala aqui do Álvaro, né, que ele falou que a capacidade de se reorganizar foi primordial para a execução de serviços no cliente. Eu acho que quem teve essa adaptabilidade, essa flexibilidade para se reorganizar, mudar os processos, né, teve uma facilidade em conseguir gerar resultados nesse período, né, Vitor? Perfeito. E isso retorna ao primeiro ponto, né, que a gente estava falando. Assim, um algoritmo ele não vai se adaptar. Ele não vai se adaptar a não ser que alguém adapte ele. Né? Porque, de novo, o que um algoritmo faz é tomar decisões baseadas em regras. É simples, é isso. Eu defino algumas regras e, da partir dessas regras, ele vai tomar uma decisão baseada naquilo. Né? Sim. Então, mais uma vez, por que a gente precisa de pessoas? Por que pessoas são importantes? E qual que é o papel do líder nessa valorização? Porque, no fim, são as pessoas que vão conseguir lidar com a incerteza. Né? Se você pensar, existe um termo na física que a psicologia se apropriou dele, mas se apropriou com uma pequena adaptação. Mas na física tem um termo que é o termo de resiliência, né? Resiliente. Na física, o que é resiliente? É você ter um determinado corpo que ele consegue voltar à forma normal após sofrer uma deformação elástica, certo? Então, assim, você tem um corpo que ele leva a porrada, mas ele volta ao que ele era, né? E aí o Nassim Taleb desenvolveu esse outro termo chamado antifrágil, que seria a capacidade que o corpo tem de sofrer esse mesmo impacto e ele voltar melhor. Então ele vai, e é mais ou menos isso que a gente tem que desenvolver hoje, né? A gente tem que desenvolver nas empresas, tem que desenvolver, os líderes têm que ajudar os liderados a desenvolver a capacidade de lidar com a adversidade. Isso é muito criativo, é muito complexo, porque não sei se vocês conhecem também um termo que a gente fala muito, a intuição, né? O que é a intuição para os neurocientistas, por exemplo? Intuição é uma racionalização muito rápida que a gente faz de forma inconsciente, como se a gente calculasse probabilidades muito rapidamente. Só que hoje, para nossa cabeça já vem aquela assim, olha, eu estou sentindo que isso aqui não vai dar legal. Por quê? Porque eu passei por várias experiências ao longo da minha vida que tinham aquele mesmo padrão e naquele padrão normalmente não deu certo. Então eu tenho essa sensação meio ruim. Né? Então, quando a gente começa a estudar essas coisas também, a gente começa a ver que é difícil um algoritmo trabalhar todas a variabilidade que o nosso cérebro consegue trabalhar. Pelo menos por enquanto, tá? Então, não quer dizer que lá na frente não vai ser. Né? Agora, o que a gente vem observando é que assim, novas formas de emprego são criadas a partir das mudanças também. Né? Sim. A Lúcia até comentou que se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Tipo isso. A Leila falou que percebe que ainda existem muitas empresas que fogem dessa compreensão de que as pessoas não são mais recursos, né? Perfeito. E de que esse RH não Muito. pode mais ser um RH, ele tem que ser uma área estratégica, né? E isso acaba gerando muitos prejuízos, principalmente para o desenvolvimento da cultura, né, Vitor? Sim, sim, porque veja, né? O que é a cultura organizacional? Cultura organizacional é o conjunto de valores, de políticas, enfim, dessas coisas que a gente tem na empresa, de artefatos que a gente tem na empresa, certo? Então, se eu trato mal meus funcionários, se eu costumo não olhar para a cara deles, né? Ou se eu sou assim até meio falso, por exemplo, eu lembro de um exemplo aqui, você está falando, se eu estou lembrando de um cara, não vou citar a empresa também, claro, mas esse empresário, ele chegava na empresa e ele tinha lido que era muito importante conversar com todas as pessoas, porque isso fazia elas se sentirem uma família. Então ele falava com todo mundo. Só que isso era tão artificial que ele falava assim, oi, seu fulano, como é que tá a sua filha? E o cara não tinha filha. Então você vê assim, qual é a mensagem que você passa quando você faz um negócio desse? Com certeza não é uma boa mensagem. Né? Não tem nenhuma. Então assim, ou você liga para as pessoas, ou você se importa com as pessoas, ou você se importa com as pessoas. Não é uma opção eu fingir que me importo. Né? Os novos líderes, eles têm que aprender isso, né? Tem que aprender esse tipo de coisa, por exemplo. Né? Teve uma pergunta aqui que eu vi que passou e eu fiquei morrendo de vontade de Eu acho que é perguntando sobre os líderes, Vitor. O que os líderes podem fazer para desenvolver essas características no time? Eu acredito que seja essa. Até contextualizando um pouquinho, antes de você responder essa pergunta, a gente falou um pouquinho sobre o mundo VUCA, né? Você citou aí.
que tem a questão da volatilidade, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade. Esses fatores, né, eles já vinham sendo trabalhados pelas empresas, essa realidade do mundo VUCA, desde 2017, a gente vinha sabendo que estava rolando, né? Mas efetivamente não estava acontecendo na prática, né? Só que esse período de pandemia, como a gente falou, acelerou tudo. Muitas empresas não se prepararam para isso, né? Então, a gente tem algumas características que a gente observa que são importantes, inclusive a questão da resiliência, né, que é importante de ser desenvolvida, né, a flexibilidade, a adaptabilidade. Inclusive, a entrega para o cliente, ela tem que ser uma entrega mais customizada, né, Vitor? Eu acho que isso está muito em evidência, né, uma customização de entrega. A gente conseguir realmente entender qual é a dor do cliente, né, para a gente não oferecer algo que não faça sentido para ele. E a importância de relações transparentes e de uma comunicação efetiva, né? Tu pode comentar um pouquinho sobre esses pontos com a gente, que são pontos que são importantes de serem desenvolvidos e que os líderes vão precisar desenvolver nos seus liderados também? Sim. A primeira coisa é que, assim, a gente... deixa eu ver como é que eu posso colocar isso. Nós temos que aprender... Você falou um negócio que está me chamando de atenção, por exemplo, comunicação transparente, né? Por que é importante a gente saber trabalhar muito bem a comunicação? Porque nesse meio agora, o que a gente nós vamos ter equipes mistas, né? Então vamos ter equipes que vão estar lá no nosso escritório, mas vai ter equipes que vai estar em casa, né? Então, primeira coisa, a informação ela tem que ser para todo mundo, né? Você ainda dá para ver esses erros, já dava para ver antes, então agora que esses erros vão ser piores, né? Porque nós temos equipes fora. Nós temos um líder que ele tem que se autoconhecer principalmente, né? Porque assim, a gente que é psicólogo, a gente sabe como a gente toma decisão baseada em algo que não é necessariamente consciência, né? Assim, a gente toma decisões que são... Na verdade, a gente nem sabe o que está tomando. Então, assim, a gente tem uma necessidade, por exemplo, de cumprir uma... A gente tem uma grande demanda de amor para dar conta dela, certo? De vez em quando a gente vai buscar isso nos nossos liderados. A gente vai ser muito complacente, mas complacente até demais, que passou do ponto. Ou então o contrário. Assim, eu acho que o mundo foi duro comigo, então as pessoas também têm que aprender na dureza. Tudo isso acontece de forma muito automática. A gente não sabe que a gente está sendo ruim com algumas pessoas, ou bons demais com outras pessoas, etc. Então, o autoconhecimento, eu acho que é pedra primordial para a gente começar a entender tudo isso. Porque eu tenho que entender por que eu faço o que eu faço. Né? Essa é a primeira coisa. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu priorizo o que eu priorizo? Né? E aí, muitas vezes acontece que a gente tem uns líderes que gostam de cobrar as horas de trabalho, né, das pessoas. Né? Então, assim, eu quero ver se o cara entrou 8 horas na empresa, quero ver se o cara está saindo às 17 horas. Só que aí tem um problema, você vai ter pessoas que estão lá de 8 às 17, mas não produzem quase nada. Né? E não é isso que entrega o resultado da empresa. O resultado da empresa ele tem que ser baseado em entrega. Então, quando você tem equipes mistas desse tipo, se você não fizer um controle baseado, por exemplo, nas entregas, e aí para eu ter entrega, eu preciso ter comunicação no time, por exemplo, eu preciso ter transparência nas informações, eu vou começar a medir as coisas erradas. Né? Há pouco tempo atrás, um cliente nosso, ele justamente perguntou para a gente se ele devia investir num sistema para poder... um sistema de timesheet. Né? O que é um sistema de timesheet? É um sistema que controla as horas que a pessoa ficou, por exemplo, naquele computador fazendo determinadas tarefas e o que ela ficou fazendo. Né? Bom, beleza. Vamos lá. O papel de um líder é, de certa forma, como o papel do professor, se tornar irrelevante. Como assim? Se ele conseguir passar tudo aquilo que ele tem, ele fez um bom trabalho. Certo? Então a gente precisa de setores, por exemplo, que o líder ele não é necessário. E por que isso? Porque se um setor consegue andar sem o líder dele, o líder fica disponível, com tempo disponível para poder pensar como é que está esse mundo atual, para poder conversar com o cliente, para poder desenvolver os liderados dele. Então, a gente tem essas condições. Né? Que eu tava falando? A Leila está falando aqui que ela disse que sempre focou na entrega, né? Totalmente rebelde com relação a bater ponto.
Isso é uma mudança cultural, né, Vitor? Eu acho que nesse momento que a gente tem vivido é que as empresas estão se focando na importância dessa entrega. A gente já vem começando a trabalhar sobre uma Total. flexibilização, né? Sobre uma customização, inclusive, para esse colaborador, né? Onde a gente tem conseguido algumas estratégias diferentes, né? Facilitando também as necessidades desse liderado dentro da empresa. E eu acho que agora, com esse contexto de pandemia, ficou mais óbvio que essa entrega é o primordial, né? Que não Sim, sem adianta um dúvida. cara que está ali disponível 44 horas ou 40 horas semanais, que não produz nem metade disso, né? Ele está só ocupando espaço, né? E sendo um custo para a Sim, empresa. E a empresa também precisa entender, né? Por que que eu estou com uma pessoa que não está gerando valor agregado, se existe alguma coisa que possa ser feita. Isso tudo vem também de um acompanhamento de gestão de pessoas e de liderança, né? Bem focado na sua equipe. sem Mas isso é sombra um de ponto dúvida. bem importante que a gente precisa pensar, sim. Ó, isso que você está falando, por exemplo, é o que eu ia dizer, senão, o que o nosso cliente perguntou era isso, se eu devia controlar o número de horas, por assim dizer, do cara atrás da escrivaninha. Né? E o cara atrás da escrivaninha não quer dizer que ele está entregando nada, não, só quer dizer que ele está lá. Né? Aí o que acontece? Quando a gente não tem essa completa noção, e não tem noção mesmo, porque assim, muitas vezes a gente até fala que tem, a gente repete vários discursos do tipo, sei lá, o papel da empresa é entregar, é pensar na dor do cliente, mas não pensa. Ou então assim, a gente tem que trabalhar através de entrega, mas não trabalha. Então é muito comum, né? Então a gente tem que sair do discurso e ir de fato para a lógica dessas coisas, certo? Porque senão a gente cai nesses erros, como eu ia dizer, desse cliente que queria controlar a timesheet, mas ele ia controlar a coisa errada. E ele ia ficar o tempo dele, ele ia fazer investimento na contratação de uma ferramenta para poder fazer gestão de um negócio que não ia entregar resultado, que provavelmente ia atrapalhar. Porque, olha só, tem um livro, também outro livro, eu gosto muito de citar os livros, tá? Depois aí a Jéssica bota aí na lista para todo mundo. Tem um livro chamado Princípios, de um cara chamado Ray Dalio, certo? O Ray Dalio ele é dono de uma das maiores empresas do mundo, trabalha com Red, né? E aí o que acontece? Ele percebeu na empresa dele que os empregados eles tinham dois trabalhos. Um era o trabalho propriamente dito, e o segundo era mostrarem que eles precisam trabalhar. Quantas vezes a gente não vê isso na nossa empresa, né? Então você vê liderados que eles querem entregar aquilo que ele acha que o líder quer, e não do que o cliente precisa, e não do que aumenta o faturamento da empresa, por exemplo. Né? Agora, claro, isso é alimentado pelos dois lados, tá? Isso não é só uma visão do empregado, não. É uma visão que é alimentada pelo empregador e pelo empregado. Né? Então, assim, aí o Ray Dalio ele desenvolveu um negócio legal, porque ele fez assim, se o problema era esse, ele botou uma gestão à vista e botou um score bem grande na empresa, mostrando o que cada um estava entregando. Então ele tirou a necessidade dos empregadores falarem o que eles estavam fazendo, entendeu? Porque estava lá exposto. Cada vez que eles Sim. faziam, mostrava que fazia mais. Né? Então, assim, a automação para isso é massa, tu tá entendendo? Você tem que saber trabalhar onde também trabalhar a automação. Bem, Né? verdade. O Carlos Mapurunga está até comentando aqui que não adianta falar se as atitudes do dia a dia não demonstram o que você fala, né? E eu Perfeito. acho que um ponto muito importante que a gente reparou também nesse período de pandemia, Vitor, foi a questão da rede colaborativa, né? Que eu acho que Com vem linkar, certeza. inclusive, sobre essa questão das entregas, né? Com certeza. Eu saio dessa linha de competitividade, que era a linha que a gente sempre trabalhou, para uma rede colaborativa. Né? Perfeito. Então, como é que você visualiza isso dentro das organizações e, assim, que impactos isso gera? Olha, inclusive, capacidade de colaborar é um dos soft skills que as pessoas vão ter que aprender, né? Então, assim, a gente trabalhar... Não é só a empresa que está ficando cada vez mais colaborativa. Sim. O mundo está ficando cada vez mais colaborativo. Né? Você percebe isso através das metodologias, você vê isso através dos estúdios de cocriação, né? Poxa, estão escrevendo livros já de forma cocriativa. Se você for pegar o Business Model Canvas, por exemplo, ele mostra lá todo mundo que participou. Então não é... A verdade é que a cocriação ela já existe há muito tempo, né? Já existe há muito tempo também. E se a gente não souber trabalhar assim, não tem como a gente entregar. Aí entra naquele ponto que a gente falou das equipes, que elas são multifacetadas. Né? Então eu tenho várias habilidades
numa mesma equipe, né? Tem escritórios de projeto, por exemplo, que eles trabalham da seguinte forma. Eles têm uma determinada equipe que tem muitas competências diferentes. Então, tu tem um filósofo, tu tem um arquiteto, tu tem um engenheiro, tu tem um psicólogo. E aí, de repente, para determinado projeto, esse projeto aqui, por exemplo, vai ser o filósofo que vai conduzir e vai precisar desse arquiteto e desse psicólogo. No outro projeto vai ser um engenheiro e ele vai precisar do filósofo e do psicólogo, e por aí vai. Por quê? Porque eles entendem primeiro, eles entendem qual é o contexto que eles vão abordar, do trabalho que eles vão abordar, porque, como você colocou também, as entregas elas têm que ser mais customizadas, porque os algoritmos vão resolver os problemas que são padrão para todo mundo. Pronto. Então, assim, você pode ter uma linha de produtos padrões, mas o ideal é que eles comecem a ser resolvidos realmente por automatização, por algoritmo, por robotização, né? Usar a inteligência artificial para tomar de decisão. E você vai ter um outro trabalho que ele é muito mais rico, e inclusive, historicamente, deixa muito mais dinheiro, porque tudo que é pensado para aquele produto exige mais reflexão, exige mais tempo sobre aquilo, né? Pensando sobre aquilo. Então, nesses exemplos, por exemplo, que você pega equipes específicas para cada tipo de trabalho, eu acho que isso já fala um pouco dessa colaboração. Vai ser impossível, num mundo tão complexo que a gente tem e tão volátil, a gente aprender tão rápido todas as competências que a gente precisa para executar aquele trabalho sozinho. A colaboração ela é palavra de lei. Ela é palavra de lei. Sem dúvida. E as áreas também, Vitor, elas estão precisando de que você tenha conhecimento sobre múltiplos assuntos, né? Então, com certeza. Se eu sou contador, eu não tenho mais que entender só de contabilidade. Eu tenho que entender de vários cenários, né? Então, é por isso que é interessante essa questão dessa diversidade cognitiva dentro das equipes, dentro dos times, né? Isso gera uma facilidade de que a gente possa chegar em resultados muito melhores, né? E até sim, a capacidade de se adaptar muito rápido também, isso, né? Poder responder essas demandas. Nessa questão de diversidade cognitiva, eu sempre tive esse pensamento, sabe? Assim, no início do nosso DH lá da empresa, eu como psicóloga, né, tinha já na equipe uma administradora, né, que tinha uma pós em gestão de pessoas e coloquei como estagiária uma pessoa que estava na área de RH. Então, querendo ou não, a gente tinha vivências diferentes, né, tinha olhares diferentes, expertises diferentes. Então, isso facilitava muito, porque tinha um que gostava mais de mexer em planilha, lidar com indicadores e números, o outro já tinha maior habilidade com as pessoas, então a gente conseguia construir habilidades, né, considerando as habilidades de cada um, até mesmo uma divisão de tarefas que era mais interessante, entendeu? Então, eu sempre visualizei essa diversidade cognitiva como algo interessante. E assim, mais uma vez, né, assim, a capacidade de colaboração, ela traz resultado direto, impacto direto. Eu estou lembrando de um exemplo que a Dell, eu não lembro se foi no começo dos anos 2000, acho que foi. A Dell, ela fez um notebook e eu lembro que na época teve um determinado blogueiro que disse que para blogueiros o notebook era péssimo, né? E aí ele fez esse feedback. O que acontece é que a Dell não escutou, mas eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas isso na comunidade de blogueiros, isso se explodiu, certo? Então as pessoas elas começaram a criticar a Dell e a Dell começou a perder mercado ali, né? Porque aí também pessoas que não tinham total consciência do que precisavam também ouviam esses blogueiros. E aí o que a Dell fez? A Dell chamou esse mesmo blogueiro para participar da criação de um notebook para blogueiros. E foi um super sucesso. Ou seja, o nome disso é capacidade colaborativa. É eu conseguir trazer para dentro da solução que eu vou oferecer para o meu cliente o próprio cliente. Né? E aí você vê, por exemplo, metodologias hoje que elas falam diretamente disso, como Design Thinking. Você vê, por exemplo, que já também não é tão novo, mas você vê o Scrum, né? Gestão de projetos Scrum. Né? Gestão tradicional ela se baseia basicamente no planejamento, e aí eu planejo tudo e entrego o resultado para o cliente. E já se você pegar a metodologia Scrum, que é a metodologia muito usada em software, por exemplo, ela pensa em vários passos e em cada passo ela chama o cliente para dizer, é isso mesmo? O que esse próximo passo vai precisar ter? Ficou legal? E aí ele vai construindo em vários loops, né? Em cada loop o cliente está presente. Né? Muito bacana. Então, assim,
A Perfeito. gente tem falado muito dessa questão da economia do compartilhamento, né, Vitor? Que eu Perfeito, acho que linka demais. com essa Uhum. história de rede colaborativa. Inclusive com os stakeholders, Sim, né? É os sim, fornecedores, é os concorrentes, é os líderes, é os liderados, enfim, todo mundo envolvido dentro dessa questão da economia do compartilhamento, que já vem acontecendo há algum tempo, mas eu acho que se ampliou muito agora. sim. É porque a própria economia do compartilhamento, né, além da palavra de colaboração, também vem da adaptabilidade, né? Adaptabilidade de que sentido? Bom, eu tenho um recurso, por exemplo, eu tenho um carro que eu só uso para ir para o trabalho. Né? Eu vou às 7 horas da manhã, vou às 7 horas da manhã, chego lá às 8, meu carro fica parado na garagem, e aí eu depois pego meu carro de 17 às 18. Né? Bom, se pelo menos tivesse alguém que pudesse fazer isso para mim, depois levar outra pessoa trabalhar às 9, de outras às 10, e de repente pegar três de uma vez e levar, ou se eu pudesse distribuir, pegar meu carro, levar cinco pessoas dentro, né, todos trabalham juntos, eu vou pegando no caminho, ia ser melhor. Né? Ou seja, essa economia, desculpa, Do economia. compartilhamento, né? Isso, economia compartilhada é justamente eu entender que o mesmo recurso ele pode atender a várias personagens ali e não só uma pessoa, né? E aí Uhum, começa a não fazer sentido eu ter um recurso que ele fica privado de uso quando eu poderia compartilhar e tirar o melhor desse mesmo recurso, sim. né? Que é uma questão de economia, né? A gente vai ter limitações ao longo do tempo de várias coisas, né? É muito legal. Então acho que também vem um pouco dessa se adaptabilizar também. E eu acho que muito importante para a gente conseguir alcançar essas entregas, esses resultados, né, que a gente é, considera como fundamental nas organizações, é a definição de propósito, né, Vitor? Com certeza. A empresa ter claro esse propósito e os colaboradores também, não é isso? Sim, porque o que acontece, né? A empresa ela tem que tornar muito claro por que ela existe. Primeira coisa. Né? Assim, se o liderado, o empregado, ele não sabe por que a empresa existe, ele também, na tomada de decisão, ele também talvez não saiba para onde seguir. Né? Se a empresa fala assim, eu existo para isso aqui, ele vai saber num determinado tomar a decisão que ele pode fazer. Ou então ele vai ficar dependente da pessoa que entende o propósito da empresa. As empresas Uhum. que elas conseguem trabalhar de forma muito clara a, o propósito da empresa, ou seja, disseminar isso muito bem, torna muito tangível por que a empresa faz o que faz e o que faz e como faz. Né? Você tem toda os pilares, você tem que trabalhar, né, que são os valores, tem que trabalhar a visão da empresa também. Então, tudo isso é fundamental. Teve uma pessoa aqui, Dilma Silva, que falou a gestão por processo é fundamental. É fundamental também. A gente tem que saber planejar, fazer um determinado processo, desculpa, uma determinada visão e a partir dessa visão destrinchar alguns processos. Agora a gente tem que lembrar que esses processos eles são mutáveis, né? Porque eles lidam justamente com o que é imprevisível. E quem souber lidar com o que é imprevisível definitivamente sai na frente. Isso Sim. faz com que você precise entender, que foi uma coisa que você falou, de várias coisas mesmo. Se eu sou hoje psicólogo clínico, né, por exemplo, e eu só entendo de psicanálise, só isso, eu talvez não consiga, por exemplo, divulgar meu trabalho. Talvez eu não consiga fazer a gestão financeira do recurso que entra de forma tão quebrada na clínica. Né? Talvez eu não consiga estabelecer o que está dando certo, por exemplo, que, sei lá, atrai um cliente. Se eu não entender do meu código de ética, eu vou pisar na bola. Então tem um monte de pequenas coisas que se a gente não entender, né, quem é contador, mesma coisa, né? Claro, para todas as profissões, né? Sim. Então E acho até que nesse considerando sentido, essa questão dos processos mutáveis, como você falou, vem a importância dessa agilidade em compreender o que é que precisa ser alterado nessa tomada de decisão, né? Porque hoje, vivendo nesse mundo VUCA, se faz necessário essa agilidade, uma desburocratização também dos processos, né? Porque se os processos forem extremamente burocráticos, eu não consigo ter essa agilidade. exatamente, porque, de novo, como o mundo está muito rápido, e está rápido mesmo, mas assim, por outro lado também, já está rápido há muito tempo, tá? Sim. Quando a gente tem que ser ágil, porque a resposta ela tem que ser naquele tempo, né? Se eu tiver um negócio muito burocrático, eu perco um monte de chance, e as coisas estão acontecendo,
né? Se eu tenho uma cultura que é uma cultura ágil, uma cultura de adaptabilidade, eu consigo, justamente o que você falou, consigo pegar uma situação, por exemplo, uma pandemia, e aí consigo rapidamente dar uma resposta a isso, né? E essa é uma característica que as empresas, se não estão buscando, deveriam começar a buscar. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, olha que interessante, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a Google, o Facebook, mais duas empresas aí, nos meses de abril e março e abril, eu acho, faturaram 280 bilhões de dólares ou alguma coisa assim. Mas olha que interessante, também acho que há um ano atrás ou um pouco mais, o Bill Gates ele desenvolveu, de forma colaborativa também, tipo um Startup Weekend assim, para pensar assim, e se acontecesse uma pandemia, o que é que a gente ia fazer? Curioso, né? Mas por quê? Porque a capacidade de ver cenários ou de imaginar cenários e a partir daí propor soluções é uma coisa que a empresa tem que fazer hoje, tá? Sim. Então, de repente, assim, bom, e se de repente o meu cliente, ele é um cliente que ele não vai mais contratar o serviço de contabilidade porque todo mundo aprendeu a fazer contabilidade. Ou todo mundo está querendo fazer contabilidade, supondo que seja possível, né? Como é que eu vou lidar com isso? Isso é um cenário. Né? Ou então, como aconteceu aí, contabilizei. Se entrou a Contabilizei no jogo aí, que veio uma empresa que ofereceu uma proposta de, em poucos X reais, fazer a contabilidade da empresa. Beleza, né? Mas aí a pessoa que entra fala assim, olha, mas quando eu entro lá, não é exatamente assim. Mas aí ele fez um monte de gente entrar lá. E aí? Será que esse cara volta? Será que ele não volta? Né? Então as empresas têm que ter essa capacidade de se adaptar, têm que ter a capacidade de colaborar. Porque, e tem outra coisa também que é importante. Para você conseguir essa colaboração dos empregados, uma coisa que os líderes têm que fazer é investir nessa relação. Né? Então, assim, se você for olhar, tem muitas metodologias hoje que elas propõem justamente as pessoas se conhecerem mais. Né? Eu lembro Sim. que tem até um artigo, tem um blog chamado Think with Google, né? E ele que é um blog da Google, que ele fala de várias coisas super modernas, assim, e tem coisas muito legais mesmo, já que eles tomam muitas decisões baseadas em dados. E aí, o que eles falam lá, por exemplo, é que, assim, uma das coisas ajude os liderados a se conhecerem. Então, ele fala assim, a pessoa que fica aqui no cantinho da sala, faz ela apresentar um pouquinho a sala, né? Pergunta, mostrar a criança, promover esses encontros online do tipo, sei lá, almoços executivos. Agora também trabalha com jogos para não ficar uma coisa chata. Trabalha, por exemplo, coisas em comum, desejos em comuns das pessoas, né? Todo mundo gosta de música, bota música no ambiente em algum momento. Ou seja, é realmente possibilitar essa Uhum. ligação, essa integração, pronto, como a Júlia falou aí. Bem Essa bacana. integração. Até a Renata colocou aqui, fortalecer o senso de pertencimento e de autoconhecimento, né? É muito Perfeito. importante. Exatamente. E aí o propósito vem bem em cima disso, né? Porque se você entende o propósito, se eu sinto que eu sou importante na empresa, né? Se as pessoas pensam em mim não só como um recurso que se desgasta, mas como uma pessoa que está ali atrás, ou seja, eu tenho relações humanizadas, Uhum. né? Eu me sinto parte disso. E quando eu me sinto parte disso, eu quero mais que botar as coisas para frente, porque eu sinto um dever moral, não deve sempre um desejo, eu quero que Uhum. vá para frente, né? Sim. E até considerando o que você falou sobre essa importância da empresa estar compreendendo os novos cenários, né? E, enfim, o que é que o mercado tem trazido, inclusive de pensar à frente, né? De propor cenários, de propor situações. Eu acho que é fundamental, assim, você pensar os piores cenários, não Com só os cenários certeza. positivos, porque isso faz com que você consiga repensar, né, a sua atuação e você consiga utilizar a capacidade criativa para desenvolver, né, assim, potencialidades dentro da empresa. E diante de um cenário como esse, você não vai ser tão impactado quanto outras empresas. Então você sai na frente delas, né, dos seus Uhum. concorrentes. E isso é muito bacana porque a gente percebeu o quanto teve empresas que conseguiram se adaptar bem, inclusive ao próprio home office, né? E o quanto tiveram Uhum. empresas que não conseguiram se adaptar. Inclusive, empresas de tecnologia, né? Que não Demais. conseguiram se adaptar. Então, aquela história, santo de casa não obra milagre, né? Então, eu acho que um momento como esse foi impressionante para a gente
perceber quais empresas estavam avançando e tiveram a facilidade de se adaptar ao novo cenário, né? Mesmo não se É, preparando para isso, e quais não é, conseguiram. é porque, Jéssica, não é uma questão assim de tecnologia exatamente, né? A gente costuma pensar isso, Uhum, mas é uma questão de você ter realmente assim uma mentalidade de adaptação, ou seja, uma mentalidade, um certo senso de conforto em lidar com o que é incerto, porque olha só, você também está preparado para tudo, como foi o caso lá do, eu falei Google, né, mas acho que foi o Bill Gates, aliás, como foi o caso do Bill Gates de ter promovido esse workshop lá. Você está preparado para tudo é uma utopia. Você não vai estar preparado para tudo. Você nunca vai estar preparado para tudo, certo? Por quê? Porque simplesmente não é previsível. Se você pegar a própria internet, né, assim, as pessoas não sabiam o que esperar da internet. A internet, ela aconteceu. Ela não foi, ela lá na época quando estavam inventando a internet e outras coisas, ela não era a tecnologia que as pessoas estavam apostando que ia ganhar o mundo. E olha só o que ela é hoje. Entende? Então você não tem como prever tudo. Agora, uma, se eu tenho assim uma cabeça que me permite estar confortável com o incerto, né, que permite me estar confortável inclusive com os erros. Olha que louco, a gente fala de uma cultura que está confortável com o erro. Mas por que confortável com o erro? Porque toda inovação nasce de testagem. E quando eu testo, eu erro muito. Só não erra quem não testa, certo? Então, se eu pego o erro e eu quero tirar aquilo a todo custo da minha empresa, se eu não deixo as pessoas tentarem, se eu não deixo elas serem criativas, aí eu não vou ter inovação. Não vou ter inovação. verdade. Né? A linguagem das startups é essa. Assim, as startups, o que elas fazem é, antes de eu fazer todo um grande planejamento, eu levanto hipóteses e eu levo as hipóteses para o mercado. Ou seja, eu faço um produto que ele é cheio de erro e mando para o mercado e já vou atrás de cliente. Por quê? Porque a partir do contato constante, do feedback constante com o cliente, que de novo é outra habilidade que um líder tem que ter, né? Então a capacidade de dar feedback constantemente. Se eu tenho essa capacidade, se eu faço isso e pego o feedback do cliente e consigo responder esse feedback, aí sim eu entrego um produto que vai gerar valor de fato. Né? Sim. E é muito Então, interessante essa questão dos erros, sabe? Porque o pessoal fala muito, né? demais. Que é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver e uma cultura que precisa ser desenvolvida dentro das empresas nesse período do mundo VUCA, né? Porque isso Total. vai gerar uma relação muito melhor com o meu líder, né? Se eu conseguir estreitar isso e perceber que caso exista um erro, esse erro não vai prejudicar essa relação, que juntos, né, a gente vai conseguir encontrar a melhor estratégia, né? Inclusive porque o líder vai conseguir compreender como é que ele vai ajudar esse liderado a se desenvolver. Sim, sim. E aí, por exemplo, quando você fala isso também, você também tem que lembrar de um termo que hoje está muito em alta, eu não lembro exatamente o termo agora, mas é você ter realmente, acho que é centricidade no cliente, alguma coisa assim. Mas enfim, é você ter um cliente no centro, né? Por quê? Uhum, Porque normalmente, isso também é muito importante da gente lembrar, o que a gente entrega pouco tem a ver com o objeto em si. Sei lá, quando eu entrego um planejamento tributário, né? Assim, eu não estou entregando uma planilha, eu não estou entregando um documento, né? Eu estou entregando para o cara economia de fato. Né? E aí isso é em todo canto. Quando eu tenho empresa de marketing, eu não vendo, sei lá, 3 postagens no Instagram, mais 2 no Facebook, mas não é isso que eu entrego. O que eu tenho que entregar para ele é cliente. E aí para entregar cliente, eu tenho que entregar outras coisas para além disso. Né? Ou seja, o foco não é no objeto, é realmente no benefício que o cliente vai receber. E aí você tendo isso em vista, você tendo essa proximidade com o cliente, você consegue mais rapidamente também captar o que é que realmente é importante para o cliente e como é que eu faço isso. E eu foco nisso, eu não foco na minha tecnologia, ou eu não foco no meu processo, né? Empresas que ficam presas necessariamente ao processo, porque o processo tem que ser daquele jeito, olha, muitas vezes, não, que até onde a gente sabe, não dá muito certo não. Porque não os dá não. processos passam, né? A Renata até falou, né, de focar na experiência do cliente. Isso é o que a gente Com precisa certeza, fazer com hoje em dia. certeza. E a Leila colocou que é muito amadorismo o empresário não perceber que seu maior parceiro é o seu colaborador. Isso é verdade, isso gera impactos
Com enormes certeza. nas empresas. Nossa, com certeza. Porque você enquanto líder não faz sozinho. Senão você não tinha equipe. Então se você não tiver a equipe como um parceiro, aí é complicado. Você tem um tempo limitado, você tem recurso limitado, né? Então você traz eles para junto de você, ou então você vai ter muito pouca capacidade de se adaptar. Sim. E até estão comentando aqui, né? A Leila colocou que o colaborador são os clientes internos, né? Eles aderindo à cultura, Uhum. eles vendem o seu produto melhor que o setor Sem comercial. dúvida. E isso é verdade porque eles se sentem pertencentes, né? Realmente a essa empresa, a essa realidade. E eles vão conseguir pensar na empresa como sendo donos, né? E o Uhum. Carlos colocou que muito importante que a empresa e a equipe entender que o cliente realmente deve estar, de fato, no centro, né? Então é uma Total, rede, total. né? Quando a gente consegue ter tudo isso muito bem orquestrado, significa que essa cultura foi muito bem implantada, né? E as pessoas Uhum. estão todas focadas dentro do mesmo objetivo, compreendendo qual é o seu propósito, né? Isso gera muito Uhum. engajamento, né, Vitor? É engajamento, inclusive, do teu cliente. Se tu comunica isso pro teu cliente, se tu mostra que ele realmente está no centro, ou seja, se tu pergunta para ele, e aí, como é que tá satisfeito? Tem algum problema? Né? E está disposto a ouvir crítica. E a partir do momento que escuta crítica, saber transformar essa crítica numa melhoria, né? Isso aí dá super certo, né? Porque, porque justamente assim, ele se vê também como parte do processo. Então, o cliente que ele, imagina, o cliente trabalha com você para construir o produto que ele vai comprar de você, né? E eu estou lhe dizendo assim, o cara adora isso, porque ele está entendendo que você está preocupado com o que ele quer receber, entendeu? Então acho que isso é fenomenal, assim. O comentário do Carlos e da Leila foi muito bom. Muito legal. Aí, Diman acabou de colocar que a flexibilidade é de suma importância, né? Com essa nova realidade, manter uma postura conservadora poderá frear grandes progressos. Com certeza. E você não vai ter capacidade de se adaptar, né? Sim, flexibilidade também é mais um dos soft skills, né? Que você tem que saber Exatamente. conduzir, né? O líder também tem que saber fazer a equipe ser flexível nesse sentido. Perfeito, Com é isso certeza. mesmo. E é isso, a gente está chegando ao final aqui desse nosso bate-papo hoje, né? Eu queria agradecer a presença do Vitor. Muito obrigada, Vitor. Eu acho que foi muito Valeu. legal aqui esse espaço, esse momento. Muito obrigada a todos que compartilharam aqui com a gente essa live, né? Espero que vocês tenham conseguido tirar algumas dúvidas, tenham percebido, né, o conhecimento, o conteúdo compartilhado aqui como importantes e úteis para vocês. E fiquem ligados nas nossas próximas lives, né? A gente vai ter ainda alguns encontros, toda vida às quartas-feiras, às 19h45. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar também no inbox do nosso Instagram, que a gente responde, tá bom, pessoal? Muito obrigada, tenham todos uma boa noite e até a Sim, pessoal, próxima. isso, obrigado por tudo, obrigado pela interação. Acho que foi tudo muito pertinente, né, Jéssica? Obrigado pelo convite aí, pro pessoal da Forma. Vocês são assim os queridos, viu? Vocês estão no coração também, né? E espero que dê tudo certo aí, galera. E se vocês precisarem de mais uma coisa, também podem ir lá mandar uma mensagem no Vitor Marão Psicólogo ou no perfil da Compass, da nossa empresa, né, que se chama Bicompas, BE_Compass, tá bom? Vamos lá que a gente responde com muito prazer. Muito legal. Valeu, galera. Obrigado por tudo. Obrigada e boa Beijo, noite. pessoal. Tchau, boa noite.